Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, uma pesquisa recente do Datafolha mostrou um apoio expressivo da população brasileira à democracia. O que significa isso? Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na edição do jornal Folha de São Paulo do último domingo, mostrou que o apoio à democracia entre os brasileiros é de 75% da população. Apenas 10% aceitariam uma ditadura. A Folha de São Paulo ressalta que é o maior índice desde 1989, quando essa opinião começou a ser aferida, o maior índice de apoio à democracia, bem entendido. A pergunta que fica no ar, então, é a seguinte: por que o Brasil tem um presidente da República que apoia abertamente atos em favor da ditadura e que só tem palavras de elogio ao regime militar que vigorou no Brasil de 1964 a 1985? Certamente, a insatisfação com as alternativas tradicionais levou à opção por uma alternativa heterodoxa, ou seja, fora dos padrões normais. É preciso lembrar que, à época das últimas eleições presidenciais, após 20 anos de governos de tendência social-democrata, de diferentes matizes, o desemprego estava em 13 milhões, havia larga corrupção e os serviços públicos eram muito precários. A opção, portanto, por uma alternativa heterodoxa, fora dos padrões, não se deveu ao apoio ao discurso em favor da ditadura, mas significou muito mais uma rejeição às alternativas tradicionais. E qual a razão, professor, para essa opção por uma alternativa heterodoxa? Esta opção por alternativas heterodoxas, ou seja, fora dos padrões, ocorreu em diversos países do mundo, o que levou a uma precipitada avaliação de que a democracia estaria em crise e que haveria uma tendência de apoio a regimes autoritários no âmbito da sociedade mundial. O equívoco dessas análises, a meu ver, é achar que a crise é da democracia, enquanto a crise é na democracia. O que eu quero dizer com isso? A população, na verdade, não é contra a democracia, como bem mostrou a pesquisa do Datafolha. A população é contra, isto sim, governos ruins e os partidos políticos tradicionais que perderam a conexão com a sociedade. Portanto, a população deseja manter a democracia, só que quer mudanças na democracia, com novas alternativas, com um arco de opções que signifique a rejeição de aspectos negativos dos governos que vêm se sucedendo nos países do mundo todo. Pode haver altos e baixos, mesmo retrocessos eventuais, mas a tendência em favor da ampliação da democracia é contínua na ordem global. Deve-se ao progressivo empoderamento dos indivíduos e dos diferentes grupos sociais, que não admitem mais se sujeitar à repressão social e política inerente aos regimes autoritários. É importante lembrar que, no mundo globalizado, essa é uma tendência que vem ocorrendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950 e também na década seguinte, de 1960, houve a descolonização dos países africanos, asiáticos e caribenhos. Na década de 1970, Portugal, Espanha e Grécia se tornaram democracias, encerrando longos períodos de ditadura. Na década de 1980 foi a vez da América Latina, inclusive o Brasil. Na década de 1990, o leste europeu. Na década de 2010, a experiência da Primavera Árabe. Ou seja, pode haver retrocessos e por isso é necessário estar atento. Mas a democracia é uma marca do mundo globalizado. Esse foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, o senhor pode falar sobre o caso da empregada doméstica idosa encontrada numa casa de Alto de Pinheiros, bairro de classe média alta de São Paulo, vivendo em situação análoga à escravidão? Isso me lembra uma história que eu contei exatamente há um ano, em junho de 2019, de uma pessoa que também foi reduzida à escravidão aqui no Brasil, e finalmente a justiça decidiu indenizá-la em R$1 milhão, mas a serem pagos ao longo de 21 anos, o que me chamou a atenção, quer dizer, mais de 240 prestações para pagar a indenização em vez de cobrar de uma vez só. Dessa vez, há aspectos dos dois lados. Por um lado, o imóvel em que essa senhora estava vivendo, se é que podemos falar viver, se é que podemos falar morar, o imóvel em que estava essa mulher foi bloqueado pela justiça para não poder ser vendido enquanto não for julgada a indenização. Uma responsável pelo caso foi detida e liberada depois de pagar uma fiança de apenas R$ 2.100. O processo vai correr, espero que justiça seja feita. Justiça seja feita quer dizer que provavelmente se condenem os culpados, a não ser que se prove que eles não têm culpa, que eles são inocentes. Isto é absolutamente assustador pensar que desumanidade pode chegar a esse nível. Pessoas que não têm o pudor, não têm pudor. Quer dizer, você tem uma situação de desigualdade clamorosa e as pessoas que estão do lado avantajado dessa desigualdade, as pessoas que têm dinheiro, não se preocupam absolutamente com a empregada, com o seu destino, com as condições em que ela vive, deixam-na em condições miseráveis. É muito assustador. E o que isso diz sobre o Brasil? Isso diz sobre o Brasil uma coisa muito delicada, muito perigosa. Quer dizer, nós sempre gostamos de nos ver como um povo afetuoso, um povo cordial, um povo carinhoso. O termo cordial, que foi celebrizado por Sérgio Buarque de Holanda, e pelo qual ele queria dizer apenas gente mais passional do que racional, sem transformar a cordialidade em virtude, em educação, em boas maneiras, apenas dizendo que nós somos um povo movido pelo coração mais do que pela razão. Pois bem, nós gostamos dessa imagem um pouco deformada, que não pega exatamente o que Sérgio Buarque disse, mas que nos colocaria como acolhedores, simpáticos, agradáveis, e esse elemento existe mesmo na cultura brasileira. Uma sociedade que sempre acolheu bem o estrangeiro, mas hoje a gente vê que acolhe melhor o estrangeiro turista, o estrangeiro rico, e não acolhe nada bem o negro. Nesses dias mesmo eu li o depoimento na revista Época de uma moça que fez todo um trabalho importante, faz um trabalho, tem uma agência de viagem para países negros em Salvador, que estudou no melhor colégio de Salvador, privado, que fez estágio no exterior, e essa mulher é constantemente humilhada. Se ela vai no mercado mais chique, tem um vigia que vai atrás até o momento dela dizer: o senhor está aí para carregar minhas sacolas ou está só me vigiando? Porque ela tem humor. Agora, uma pessoa sem as chances dessa moça negra que eu mencionei, que tem humor, que tem formação, que tem inclusive dinheiro que obteve pelo seu trabalho, uma pessoa que das mesmas condições, mas vulnerável, a nossa sociedade é implacável. Se a nossa sociedade é cruel, com a negra que teve sucesso, nossa sociedade é crudelíssima com as pessoas miseráveis. Acho que a gente deveria pensar muito bem sobre isso e tentar melhorar o nosso país, porque desse jeito realmente não dá. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, quais as perspectivas da economia para o segundo semestre? Tudo bem, Gabriel. Esse primeiro semestre foi muito difícil pela questão do Covid-19. A gente estava aí num processo de lenta retomada da economia brasileira, muitos problemas ainda para serem resolvidos e a pandemia tem afetado muito fortemente a nossa economia. Por outro lado, quando a gente olha alguns dados econômicos, como arrecadação de tributos, consumo de óleo diesel, que é muito importante na parte de transporte de cargas, expectativa dos empresários em diferentes setores, teve uma melhora, né? Quando a gente olha junho de 2020, já tem uma melhora em relação a abril e maio, né? Então hoje existe uma expectativa
que a economia brasileira já comece a caminhar um pouco melhor a partir do segundo semestre de 2020, o que é muito positivo, né? A gente ainda está no meio do olho do furacão em relação à pandemia, mas a perspectiva é que a economia comece a melhorar em relação ao primeiro semestre e também em relação à questão da pandemia, né? Eu acho que existe uma expectativa aí que comece a se estabilizar e cair durante o segundo semestre a questão dos contágios e das mortes. E o que o governo pode fazer para ajudar nesse cenário? Eu acho que a estabilidade política seria muito importante. Então, a gente viu o presidente um pouco mais contido nessas últimas semanas, o que seria muito importante. É um presidente que, ao invés de estar gerando mais conflitos, mais problemas nesse momento, estivesse liderando o país para que a gente pudesse ter um impacto menor do Covid-19. Então, essa estabilidade política, um presidente mais sensato, mais centrado no seu próprio papel seria muito interessante, muito importante aí para essa retomada da economia a partir do segundo semestre. O Ministério da Economia acho que tomou medidas muito importantes na questão do socorro às famílias mais vulneráveis, aos informais, às empresas. Foram medidas muito importantes nesse processo da pandemia. Certamente essas medidas vêm reduzindo os efeitos da pandemia sobre a economia brasileira, e a gente precisa também, o governo, né, principalmente o Executivo Federal, mostrar que apesar desse momento atípico de gastos, é importante manter um orçamento equilibrado a partir do ano que vem, né, voltar, à medida que a gente vai retomando a normalidade. Também a gente tem que mostrar que a contenção de gastos, as políticas nesse sentido e, sobretudo, a agenda de reformas deveria estar se mantendo já a partir do segundo semestre, deveria estar retornando, né, no segundo semestre de 2020, e que a gente deveria ter uma celeridade maior em relação a 2019, né, que poderia ter sido um ano de reformas muito importantes, além da reforma previdenciária. E aí a gente já estaria numa situação melhor hoje. É claro que já dá um alento, né, a questão da reforma da Previdência, mas outras reformas são necessárias para aumentar a produtividade da economia brasileira e também para a contenção de gastos do governo, que é fundamental para que o país possa ir retomando a partir do ano que vem, 2021. Então o governo tem que estar centrado nessa questão das reformas, no controle dos gastos, na medida, né, que a economia vai se recuperando e que esses auxílios possam ser reduzidos, né? Eu acho que a gente tem que pensar também, é claro, no sustento das pessoas mais pobres da economia, as mais vulneráveis. A gente tem que repensar, acho que o governo vem demonstrando uma intenção de reformular alguns programas e que acaba sendo muito importante para dar suporte a essas famílias que são mais pobres e também, principalmente, aquelas famílias que têm crianças que estão na pobreza. Então é importante verificar o que pode ser feito nesse sentido, manter as reformas ou trazer de novo essa agenda das reformas para aumentar a produtividade e reduzir os gastos do governo, né, das 3 esferas do governo, e ter um presidente que esteja bem centrado para reduzir os conflitos políticos e entre os poderes. Se isso for feito, vai ajudar bastante a retomada a partir já do segundo semestre de 2020, principalmente em 2021. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, que boa nova na cultura da USP o senhor tem para nos contar? Leila e ouvintes da Rádio USP, tenho uma ótima notícia a compartilhar com vocês. A partir de setembro, teremos no IEA USP, no Instituto de Estudos Avançados, um novo catedrático. E a escolha se fez o ano passado, antes ainda da crise do coronavírus. É o antropólogo cultural, filósofo, ensaísta, de origem argentina, mas que reside no México, Néstor García Canclini.
Canclini é uma referência para qualquer um que queira entender minimamente o que é ser latino-americano, e eu diria também, aqui para cutucar um pouco, também o que é ser brasileiro, né? Uma vez que é um dos poucos intelectuais que navega pela América Latina, essa complexidade que somos, né? De uma maneira, eu diria, muito original, mas também mutante, né? Parafraseando o seu livro mais conhecido, Culturas Híbridas, Canclini, nos seus estudos, na sua pesquisa, ele traçou e vem traçando uma estratégia para entrar e sair da modernidade. E vem fazendo isso de forma a analisar, por exemplo, as relações entre arte popular e sociedade, lá no início, né, nos anos 70, as relações também das culturas populares e o capitalismo, né, as relações entre nações e situações como a nossa, né, de um sul global, levando a tentar entender não só a antropologia, as relações do homem e a sua cultura e a sociedade, mas também dessas relações que se faz a partir também desse mesmo momento, a partir dos anos 60, né, entre cultura e comunicação, né, entre as indústrias culturais e diferentes formas de desenvolvimento, né, as indústrias culturais e a integração latino-americana, e sempre se atualizando. Então, mais recentemente, né, ele começa a tentar entender a perspectiva dos leitores, dos espectadores e dos internautas, né? E o seu último livro, ainda em processo de tradução no Brasil, né? Cidadãos substituídos por algoritmos. Então, Canclini não tem medo de enfrentar a complexidade, e não poderia ser melhor termos Canclini nesse momento entre nós para tentarmos minimamente entender o que se passa com a partir, né, da instauração da crise do coronavírus mundialmente, né, numa escala planetária, mas também nos ajudar a traçar rumos daqui para frente. Como cientista social mais influente da América Latina, qual a expectativa de Canclini como novo titular da Cátedra Olavo Setúbal? No contexto da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados e o Itaú Cultural, Canclini desenvolverá o projeto A Institucionalidade da Cultura no contexto atual de mudanças socioculturais. Interessa a ele analisar o enfraquecimento das instituições culturais públicas e privadas nos últimos anos, frente à crise neoliberal, bem como a prevalência das aplicações digitais sobre as instituições. Um outro assunto que interessa a Canclini são os movimentos independentes em relação à reconfiguração dos mercados culturais e dos hábitos de públicos e usuários. A descidadanização da política partidária e as mudanças socioculturais da formação de públicos são outro foco relacionados ao tema maior. E, por fim, o exercício dos direitos humanos sobre os controles tecnológicos, as novas resistências e as formas alternativas de organização social. Vocês veem, então, que será um ano extremamente intenso, e ainda não sabemos se teremos ou não a presença do Canclini, mas certamente ele estará entre nós na virtualidade, desenvolvendo aí e compartilhando essas suas ideias, seja com o público no Brasil, seja com o público na América Latina. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, cisco no olho é coisa à toa? Olá, nada mais comum do que, ao observar uma pessoa com os olhos marejados, às vezes um pouco vermelhos, meio fechados e já escorrendo uma lágrima, e perguntar: você está chorando? Você está triste? E a resposta pronta: não, é apenas um cisco no meu olho. Cisco de olho, então, serve como desculpa em final de filme triste na saída do cinema, em encontros casuais, com reminiscências que acabam despertando emoções, mas cisco no olho pode ser realmente um grande incômodo. A razão disso é que
Os olhos têm um excelente sistema autolimpante de defesa e também um aguçadíssimo sistema sensorial que percebe e potencializa o desconforto algumas dezenas de vezes mais intensamente do que a pele ou mesmo regiões mais sensíveis do corpo, como a região da polpa dentária. Assim, um cisco no olho, quando realmente é um cisco no olho, pode ser, de fato, um enorme incômodo. E o que fazer quando o cisco no olho é mesmo um cisco no olho? Nessa época de inverno, o tempo mais seco, mais partículas suspensas no ar, o vento, algumas vezes frio, traz consigo material fragmentado, material que pode esbarrar e ficar retido no olho, entre a região das pálpebras, e algumas vezes não ir embora carregado pelo sistema de defesa natural dos olhos, que envolve a enxurrada de lágrima, o piscar e esse enorme desconforto que faz os olhos se moverem e se fecharem e ficarem avessos à luz. Estando em um local distante, longe de um aparato de saúde, uma boa medida é enxaguar os olhos. Tendo o soro fisiológico, tanto melhor. Um colírio lubrificante também ajuda. Da mesma maneira, compressas frias, a boa maneira que as avós faziam nas batidas e trombadas de joelhos e testas para amenizar o inchaço. O que não se deve, não se pode fazer é procurar tirar o cisco com as mãos. Muitas vezes estamos com elas também sujas, contaminadas, e o desconforto faz com que o coçar, a manipulação, aumente mais ainda a irritação. Sei que é muito fácil falar isso dentro do ambiente calmo do escritório e que diante de um cisco no olho, o desconforto às vezes se torna desesperador, mas a tentativa individual de remover com manipulação, coceira e às vezes outras tentativas pode tornar o quadro ainda mais grave, o desconforto muito maior. Dessa forma, não sendo possível buscar o seu oftalmologista, um exame acurado, naquele momento, procure lavar com uma boa dose de água limpa, se possível soro fisiológico, fechar os olhos, colocar a compressa de gelo e esperar o pior da crise passar. Sendo um pequeno fragmento, ele pode espontaneamente se mover e ir embora. Algum grau de irritação persiste por algumas horas, uma vez que o tecido está irritado, mas é bem provável que acorde no outro dia muito melhor. Observe bem a nitidez da visão e, se for necessário, busque a ajuda de um pronto-socorro. O que não deve fazer é procurar retirar ou ficar coçando à mercê da irritação que esse cisco está provocando. Fica a dica então, um cisco no olho não é coisa à toa. Quem já teve um sabe o tamanho do vagão de trem que pode estar estacionado bem na frente dos seus olhos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, criatividade tem a ver com a idade? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, quero falar hoje sobre a relação entre idade e criatividade, tema que já tratei antes. Desde já me desculpo pelo ato de nepotismo que vou cometer, contando com a compreensão de vocês. Em 19 de agosto de 2017, Alison Gopnik e Tom Griffiths publicaram um artigo de opinião no New York Times com um relato de experimentos que fizeram para investigar a relação entre criatividade e idade. Eles começam com uma deliciosa história que reproduzo aqui. Um menino de 4 anos da família de Gopnik ouviu o avô dizer: "Como eu gostaria de ser um garoto novamente." Após uma breve reflexão, o menino sugeriu: "Vovô, você deveria experimentar parar de comer legumes e verduras." A lógica é impagável. Se ao comerem legumes e verduras crianças se tornam adultos grandes e fortes, deixar de comê-las deveria produzir o efeito contrário. Nos seus estudos, publicados na revista PNAS, da Academia de Ciências dos Estados Unidos, em 25 de julho de 2017, Gopnik, Griffiths e colaboradores descrevem diferentes exemplos de pensamento inusitado ou flexibilidade cognitiva entre faixas etárias distintas.
A análise busca compreender as vantagens evolutivas de termos um período tão prolongado de infância e adolescência na nossa espécie, quando dependemos muito dos adultos para nossa sobrevivência. Eles discutem também 2 tipos de atitude que desenvolvemos para a solução de problemas: explorar ou tirar partido. No primeiro caso, busca-se algo realmente novo, pensar fora da caixa, explorando todas as evidências sem preconceitos, o que pode conduzir a ideias inusitadas. No segundo caso, tiramos partido do conhecimento que já detemos sobre o mundo à nossa volta, aplicando ideias conhecidas a novos problemas. Adultos têm maior tendência a seguir essa alternativa. Uma distinção parecida, estudada por Bruce Weinberg e David Galanson, foi descrita em 28 de abril de 2019 por Efrat Livni em Quartz. Eles classificam 2 tipos de criatividade, cuja idade típica de apogeu é diferente. Inovadores conceituais ou pensadores radicais, apogeu 20 e poucos anos, têm suas melhores ideias antes de se verem profundamente imersos nas convenções das suas áreas de atuação. Já os inovadores experimentais, apogeu com 50 e poucos anos, levam décadas de tentativas e erros, acumulando conhecimentos que permitem estabelecer conexões inusitadas. Uma mesma pessoa pode experimentar os 2 tipos de criatividade? Acredito firmemente que sim, e que a persistência ao longo da vida do principal motor das descobertas, a curiosidade, ajuda a manter a capacidade cognitiva. O envelhecimento vai nos roubando a resistência e força física, incrementando os desafios para a realização de atividades rotineiras. Quero dividir com vocês o meu sentimento de admiração por um cientista que teve uma carreira de enorme sucesso na física no estudo teórico de propriedades da luz. Suas primeiras contribuições importantes surgiram já no doutorado, em estudos de difração da luz e de conexões entre as suas propriedades de propagação e causalidade, a necessidade da causa preceder o efeito. 2 belíssimos fenômenos naturais, o arco-íris e a chamada auréola, serviram de grande motivação para os seus estudos, e ele desenvolveu teorias bastante completas para fornecer explicações detalhadas de ambos. Os estudos de espalhamento de luz por gotículas de água têm importantes implicações em fenômenos atmosféricos e, consequentemente, no aquecimento global. Ao completar 70 anos e ser forçado a se aposentar, ele começou uma nova carreira, mais voltada à biologia, explorando pinças óticas para o estudo de sistemas vivos. Nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que acompanho de perto a sua fragilidade física, a dificuldade em se levantar e caminhar, testemunhei de perto a sua empolgação quase juvenil ao começar a formular uma nova linha de pesquisa, com implicações teóricas e experimentais que deve render promissores frutos. Ao assistir uma palestra sobre fotônica na semana passada, manifestou o interesse em estabelecer uma nova colaboração internacional. Sei que o professor Guido Beck sempre alertava contra o histórico erro do culto à personalidade, mas eu preciso compartilhar com vocês a minha admiração pelo meu pai, Moisés Nussensweig. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig.